Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E a gente segue falando sobre esse tema da saída da montadora Ford, de outras, só que agora vamos falar no impacto da economia e na vida das pessoas que serão demitidas nesse processo. Dou meu bom dia para o José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE. Bom dia, Silvestre, como vai? Bom dia, Maria Tereza, tudo bem? Tudo certo. Bom, para a gente começar, queria saber o quanto a indústria brasileira vai ser impactada com essa saída. Olha, primeiro vamos olhar aqui um pouco do ponto de vista especificamente da Ford, né? Uhum. Todos nós sabemos que essa decisão da Ford de fechamento tem um impacto considerável sobre vários aspectos, do ponto de vista do emprego formal direto, né? Do ponto de vista da arrecadação tributária para os municípios, para os estados onde a empresa tem as suas plantas, e também do ponto de vista da renda, ou seja, da massa salarial. Estima-se que a Ford, nas plantas, né, de Sim. Camaçari, Horizonte em Ceará e Taubaté, Isso. tem ali aproximadamente 6.200 trabalhadores, aproximadamente. Tá? De imediato, eles vão cerca de 5.000 trabalhadores, porque as outras, a planta lá de Horizonte vai ser, me parece que mais para o final do ano. Mas, de qualquer forma, você tem um impacto direto na cadeia produtiva, ou seja, na própria empresa e nos seus fornecedores, no segmento de autopeças, e depois tem um impacto, digamos, indireto do ponto de vista de emprego, né, nos demais segmentos da atividade, como, por exemplo, os serviços, o comércio e assim por diante. Então, tem um impacto grande sobre esses três aspectos, né? Sim. E também, Maria Tereza, óbvio, nessa ponta aí você tem o seguinte: as famílias dos trabalhadores, né? São muitas e muitas milhares de famílias que serão afetadas, né, com essa decisão da Ford, que é uma empresa que está aqui há mais de 100 anos, né, e toma uma decisão dessa magnitude, né, que afeta e que prejudica os trabalhadores diretos, indiretos, a economia, enfim. E o mais grave, você não tem nenhuma decisão, nenhuma iniciativa desse governo, ao contrário, né? O que a gente assiste é a destruição das empresas, das indústrias, principalmente do setor industrial, e atribuir isso simplesmente ao custo Brasil, né? Como o Ministério da Economia e o próprio governo tem falado. Inclusive eles tentam dizer, né, o custo Brasil, o Bolsonaro foi muito nessa linha, né, no discurso dele, de tirar o corpo fora, né, de dizer, olha, a gente não tem responsabilidade sobre isso, mas sim tem, e inclusive é isso que é a minha segunda pergunta, porque os sindicalistas da categoria criticaram, claro, a postura da empresa, mas eles fizeram questão de afirmar que essa decisão da saída das montadoras, né, porque a gente já teve mais, mas a gente está agora aqui especificamente falando da Ford, reflete a ausência de um projeto para a economia brasileira, né? Foi essa frase oficial dos sindicatos da categoria. Qual seria, na sua visão, no curto prazo, o que o governo poderia fazer se a gente não tivesse um governo desse? Não, primeiro, não é o custo Brasil, tá certo? A empresa está aqui, tanto a Ford como outras empresas montadoras estão aqui há muitos anos. Segundo, não é só no Brasil, né? No Brasil e nos diversos países onde a Ford está instalada e outras empresas montadoras, sempre tiveram benefícios fiscais, tá certo? Isso faz parte da história das empresas. E o custo Brasil hoje, eu diria que o custo Brasil hoje é Bolsonaro e Guedes, tá certo? O que o governo precisaria, se fosse um governo que tivesse a preocupação com a questão do país, tivesse um projeto e também com um olhar sobre a indústria, você teria que fazer, tá certo? Colocar
digamos assim, os incentivos fiscais, né? Ter propostas, ter projetos para a indústria, que não é um problema só do setor automotivo. A indústria brasileira vem sofrendo, nós temos vivido um processo de desindustrialização, tá certo? E que se não tiver uma proposta por parte do governo para ter um processo de recuperação da indústria, o que nós vamos verificar é o seguinte, não é só, nós tivemos de 2019 para cá, só nesse governo, né? Você fez, a Ford de São Bernardo fechou a sua planta, a Mercedes aqui em Iracemápolis fechou, né? E agora a Ford. Então, se não tiver por parte do governo iniciativas para conter esse processo, o que nós vamos observar daqui a pouco será a saída, né, de outras empresas do setor automotivo. Que diga de passagem que o que a gente tem visto também é fechamento, sem contar as milhares, né, ou milhões de pequenas e microempresas que estão fechando, claro que em decorrência aí da pandemia, mas não só, né, porque tem que observar também o seguinte, a economia brasileira vem num processo de estagnação desde 2015, né? Então, esse é um ambiente no qual você tem um processo de fechamento das empresas, né? E o que é isso? E o governo não fez nada, né, no sentido de ter um processo de conversa, de diálogo, de negociação para a manutenção, não só da Ford, mas de outras empresas que estão fechando ou que estão saindo. E para a gente concluir, a gente está, claro, falando das montadoras, especificamente, né, da Ford e desse processo todo, mas impossível também não mencionar o PDV ou PDE anunciado pelo Banco do Brasil, né, que também vai atingir milhares de funcionários. Aí a minha pergunta é, a gente consegue projetar a relação dessa perda de emprego com a queda do poder de consumo? Como que vai ficar essa relação? Não, tem relação, óbvio, né? Inclusive, por exemplo, na própria Ford, quer dizer, é a falta de dinamismo, né, da economia brasileira, essa estagnação, e a perda, né, da importância do mercado interno, que contribuíram muito para esse processo. No caso do Banco do Brasil, tem isso, mas tem mais uma coisa que é o seguinte, as empresas públicas que o governo vem, esse governo já vinha antes, né, no governo anterior, mas esse se acentua, que é o processo de privatização. Aqui estamos falando especificamente dos bancos públicos, né? Mas isso a gente verifica na Petrobras e em outras empresas. E o que eles estão fazendo é um processo de fatiar a empresa para ir privatizando. Então vai se desfazendo de ativos, né? E aí, claro, num processo como esse, você tem evidentemente desemprego, né? Que é o caso desse anúncio de um PDV que deve ter aí cerca de 5 mil demissões no Banco do Brasil. Então, o que eles estão fazendo é um processo de preparação para a privatização das empresas, no caso dos bancos públicos, né? E agora... Banco do Brasil, que é esse... Sim, e agora sem o auxílio emergencial vai ficar complicado, né? Principalmente para as classes mais baixas. Bom, esse foi José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE. Muito obrigado, Silvestre, e até uma próxima. Um bom dia, Maria Tereza. Até a próxima. Esta é a Rádio Brasil Atual.